Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o programa Mais Saúde, novamente com o meu entrevistado favorito, Dr. Roque Marcos Savioli. Obrigada, meu amor, por você estar sempre tão disponível para mim e, claro, para a nossa querida comunidade Canção Nova. Eu que agradeço, é claro, e é um prazer enorme estar aqui para a comunidade Canção Nova e para todos esses telespectadores do Brasil e da Europa também. E sem deixar de já mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses, não é? Temos novidades em breve por aí, hein? Aguardem. Bom, esse programa, ele vai, na verdade, ser quase que uma continuação do programa anterior que fizemos com o Dr. Roque, aonde ele nos explicou tão bem o que é essa insuficiência cardíaca, que eu fiquei chocada de saber que 50% das internações cardíacas de SUS são em decorrência dela. E que se você descobre que está com essa insuficiência cardíaca o mais cedo possível, você não só retarda a progressão da doença, e se caso você esteja já com a doença pouco avançada, mais do que deveria, a boa nova de medicações extraordinárias. Claro, e você pode intervir na evolução da doença. Exato. Agora, amor, talvez quem esteja nos ouvindo, mas eu perdi o programa. Então, já que você está assistindo, o Dr. Roque vai fazer um resuminho e explicar um pouquinho mais do que se trata e em quais situações ela aparece. Então, vamos passar uns slides para a gente poder... Sim, temos uns slides bárbaros. Vamos dar uma olhada. Explicar melhor, né? Então, a insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? Na verdade, vamos para o próximo slide. É a falência do coração. É o coração que deixa de funcionar normalmente. Olha quanto que eles atingem, 1 a 2% da população adulta. Isso no mundo inteiro. Olha que loucura. É bastante, né? Muita, e é a causa mais comum de hospitalização por doenças cardiovasculares. Nossa. E a mortalidade hospitalar de 12%. Altíssimo. E olha que interessante, que coisa triste, né? 50% dos pacientes são readmitidos no hospital em 90 dias depois da alta. Quer dizer, o cara fica no hospital um tempão, metade deles volta de novo. Quer dizer, é uma doença grave, é uma doença complicada, é uma doença que às vezes tem que evolui muito mal e a gente tem que intervir mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, amor. Como nós estamos tendo no consultório essa experiência, né? Maravilhosa com novas medicações, seguramente essas pessoas que talvez internassem e tivessem acesso a essa medicação, esse número deverá cair, seguramente, né? Existem trabalhos que mostram isso, inclusive uma redução até importante do número de internações, sabe? Melhora importante, aumento da sobrevida, né? Porque você vê que muita gente morre, né? Exato. A mortalidade é alta, e chega a 40% da mortalidade em 1 ano, 2 anos, dependendo. Com quantos anos a pessoa começa a poder ter essa insuficiência? É genética? Não, o que é? A insuficiência cardíaca acontece em qualquer idade. Mas por quê? Em criança, por uma doença congênita em crianças, né? Sim, nasce Agora, assim. nos adultos, acontece primeiro por hipertensão arterial, que a pressão alta, o coração tem que trabalhar mais para jogar o sangue que está trabalhando sob uma pressão maior. Com isso ele vai desgastando, vai se gastando, vai sofrendo, vai dilatando e leva a insuficiência cardíaca. Então nós temos a hipertensão, a doença cardiovascular, o infarto, né? E o que acontece no infarto? Uma parte do coração morre, é substituído por... O músculo é substituído por tecido fibroso, uma cicatriz. Com isso, o rendimento do coração é menor. Certo. Terceiro lugar, pode ser a doença de Chagas. Sim, que nós abordamos muito, e por favor, se você não assistiu, vá lá e pegue esse programa que nós fizemos com o Dr. Roque, porque tem inclusive um testemunho assim fantástico, emocionante, né? E tem um filminho mostrando com mais detalhes sobre o que acontece com o músculo cardíaco. E fora a doença de Chagas, o que é mais? Tem outras doenças, por exemplo, a miocardite, por exemplo, a miocardiopatia pós-vírus. O cara tem, por exemplo, uma gripe. Isso é comum. Eu já tive pacientes que estavam, você até conheceu uma delas, que estava viajando, estava na Europa, estava em Portugal, teve uma gripe e de lá desenvolveu uma insuficiência cardíaca aguda. Teve que ser internada por conta disso. É o coração que sofre a infecção do vírus. Ele é uma miocardite. E essa miocardite pode vir por uma gripe, mas ela pode vir também por um problema de gengiva? Pode.
Aí já é mais endocardite. Endocardite. Sabe? É um sujeito que tem uma doença na válvula, Uhum. por um problema de gengiva, ele vai, a bactéria cai dentro do sangue e vai na válvula. Isso aí é um problema da válvula, mas agora, não do músculo. Não. Agora existe também a miocardiopatia, a doença, a insuficiência cardíaca por problema das válvulas. Também a válvula vai desgastando, isso acontece muito na idade, conforme a idade, né? O coração vai ficando fraco, as válvulas vão perdendo a mobilidade, sabe? Vão se lacerando, então começam a ter as doenças. Agora, amor, me conta uma coisa. A gente fala tanto de pessoas que elas têm a necessidade de fazer uma atividade física. A atividade física, ela reduz essa consequência? Ela seria um fator de proteção? Olha, nos pacientes com ICC, a gente até recomenda a atividade física como uma forma de melhorar toda a circulação. Mas é claro, tem os níveis de ICC. Claro, se o cara não consegue nem tomar banho, você não vai pedir para ele fazer algum tipo de exercício físico, claro, é evidente. É mais difícil. Sim. Que às vezes os quadros são graves mesmo, sabe? E quando o jovem, se a pessoa fez atividade e vem a ter uma insuficiência cardíaca, tem algum estudo mostrando se essas pessoas são beneficiadas por terem feito atividade? Não tem ainda, né? Não tem nada. Pelo menos eu não conheço. Se o fato de você fazer ginástica ou não, evidentemente que se você imagina que a pessoa pratica exercício, tem uma vida saudável, evidentemente você espera uma coisa melhor. Certo. Mas é claro, se ele tem um infarto, não tem, gente, é uma coisa física. Exato. Né? E o infarto a gente consegue, né, prevenir, né? Vamos aos slides, vamos dar mais uma olhadinha, o que nós temos. Então, isso que é 50% dos pacientes morrem em 5 anos. Olha como uma coisa grave. Nossa, horrível. Eu tenho um paciente que está há 12 anos já. Está todo feliz da vida, porque ele falou, já passei da curva. Já estou na hora, já estou em hora extra, tranquilo. E a gente sabe que às vezes o paciente você é obrigado a ir para transplante, né? Como nós já tivemos um caso que você participou comigo. Na família. Mas vamos ver esses Vamos slides. para o próximo. Olha as causas. Não, volta por favor o anterior. Isso. Então, após uma hospitalização. Primeira causa de hospitalização em pacientes acima de 65 anos. Uau! Você vê como é? Após uma hospitalização, o paciente com insuficiência cardíaca tem risco de mortalidade 30% no primeiro ano. Nossa! E 50% das mortes ocorrem subitamente. Isso que é uma coisa que a gente tem que falar agora. Me conte. É o cara que de repente acorda morto. Não acorda. Quer dizer, aliás, não acorda, né? Não. Ele morre. É morte súbita. Isso a gente consegue prevenir. Porque a morte súbita acontece por arritmia cardíaca. Explica melhor, amor. Como o coração tem essa dificuldade, ele tem uma alteração estrutural, essa alteração estrutural leva a um distúrbio do ritmo do coração. De forma que o coração começa a bater com o ritmo errado, chama-se arritmia. E se ele bate com um tipo de arritmia que chama-se taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, isso significa parada cardíaca. Uau! Isso acontece muito nos pacientes que têm ICC. Nossa. E a gente previne isso. E acontece dormindo? Dormindo. Uau. Tem gente que está andando, tem gente que está dormindo. Isso acontece e a gente consegue prevenir isso. Com droga, com remédio, né? Mas com implante de marca-passo, implante de desfibrilador. Porque como é que você resolve isso aí? Dando aquele choque, né? Desfibrilador. Certo. Existe um dispositivo que você implanta no coração, que é o desfibrilador interno. Gente, eu fico tão encantada com esses avanços da medicina. Já pensou você ter esse desfibrilador, olha o nome, que normalmente ele está fora do corpo, mas você implanta e coloca no coração. Ele é inteligente, ele identifica a arritmia e dispara um choque. Até nós tivemos justamente esse caso do nosso familiar, né, que teve que ir para transplante, mas ele antes colocou esse desfibrilador. Ai, que nome horrível. Cardiodesfibrilador implantável. E ele, no meio do trânsito, levou um baita de um choque. Que ele fez uma arritmia importante. Se ele não tivesse isso, ele teria morrido. Gente, não é o máximo? Mas, amor, o máximo é a palavra do Padre Eliano, nosso querido Padre Eliano, né, dúvida. Amor? O Padre Eliano é ótimo. Não, ele é um querido. Você sabe que quando ele vem gravar, nós temos o privilégio de hospedá-lo em casa já no domingo, porque aí ele grava na segunda-feira, né? Já passa em consulta. E é um presente para nós. É um presente. É um presente, Padre Eliano, já aproveito e coloco aqui
para o senhor o nosso muito obrigada. Muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por o senhor ser uma pessoa tão assim aberta e disponível para a nossa querida Canção Nova e para o programa Mais Saúde. A palavra é com o senhor. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. Que bom nós estarmos juntos para também cuidarmos um pouco mais de nós mesmos e também da nossa saúde espiritual, da saúde da nossa alma. Eu quero citar nesse dia o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28. E o texto dos Atos dos Apóstolos fala assim: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Veja que interessante, o início do versículo, cuidai de vós mesmos. Então o texto começa a desenvolver esse aspecto, nos perguntando como eu tenho cuidado da minha vida, como eu tenho cuidado da minha realidade pessoal. Porque muita gente cuida de tantas coisas, cuida até de muitas pessoas, mas às vezes não cuida de si. Então a saúde da alma passa por essa realidade de nós cuidarmos de nós. Eu tenho sido negligente no cuidado de mim mesmo? Então uma grande deficiência do homem moderno é justamente essa, cuidar de muitas e muitas coisas, ter uma série de atribuições, mas cuidar pouquíssimo de si. Então esse é um chamado interessante que a liturgia nos faz para que nós possamos cuidar dos dons que nos são conferidos. Nós precisamos cuidar primeiramente do dom da nossa vida. Não só do nosso fazer, mas do nosso ser. Então, reconhecendo que eu tenho necessidades e que eu tenho limites. Sem um cuidado de si mesmo, sem enxergar o essencial a ser atendido com zelo e amor na minha própria vida, como que eu posso então cuidar das demais coisas que me são confiadas? Portanto, guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Retornando o programa Mais Saúde, vocês viram que espaço curtinho de intervalo nós temos? Por quê? Porque a nossa comunidade Canção Nova não vende espaço publicitário. Você é o nosso patrocinador. E que patrocinador, hein, amor? Ah, que beleza, né? Você vê, a gente tem que ajudar e a gente tem que colaborar com o projeto Dai-me Almas. Porque, sem dúvida alguma, tudo isso que chega para vocês que estão aí, assim, por todo esse Brasil querido, né? E além Brasil, e além né? Brasil, tudo isso que chega do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de informação, isso chega de graça, não é verdade? E é impressionante quando nós recebemos pacientes no consultório, né, amor, o quanto eles são agradecidos à Canção Nova, a você que ajuda essa obra, porque é a grande companheira das noites escuras. Frias, escuras, Exatamente. Mas por isso que é importante você fazer a sua contribuição, a sua colaboração, cada um dá o que pode. Nós, né, damos, além de tudo, o nosso fazer tempo, pelo né? boleto, Isso, você pode fazer débito automático, é a tua adora. Uma contribuição espontânea, você pode comprar os produtos de evangelização, os livros da doutora, os meus livros, as palestras, nossas palestras maravilhosas. Tudo. Qualquer então, coisa que você fizer, você estará ajudando. Mas, amor, vamos ali, então, no próximo slide, porque tem um detalhe que eu sei que você já falou de sinais, aliás, de causas que podem ocorrer, na onde podem ocorrer a insuficiência. Então, você já falou da pressão arterial, a pressão arterial, da hipertensão, enfim, das miocardites e tal, das valvopatias, mas álcool e anemia? Como assim? Sim, o álcool, as bebidas alcoólicas levam à doença cardiovascular. Por quê? Por ação direta, tóxica do álcool sobre o músculo cardíaco. Gente, olha só. Nós fizemos um estudo há muitos e muitos anos atrás, que a gente pegava, media o débito, a função cardíaca, primeiro dava bebida para o indivíduo, era um negócio meio antiético, né? Chegava no hospital, enchia um copo de vodka, com laranja e dava para o cara tomar, fazia o exame antes e depois. E aí? O coração diminuía muito a força dele. É mesmo? Esse trabalho que nós fizemos muitos anos atrás. Jesus! E é descrito a miocardipatia alcoólica, achavam que a causa, inclusive, era por causa de cerveja, depois achavam que era por causa do cobalto que tinha dentro da latinha de cerveja, a história vai embora. Bom, resumindo, é o álcool que leva a isso. Tá. E as drogas, né, por exemplo,
a cocaína, todo esse tipo de drogas de vício leva a doença cardiovascular, a miocardiopatia. Gente, também. Agora, anemia, explica um pouco, porque, olha, de vez em quando eu pego muita gente com anemia no consultório. Anêmico que nós chamamos, é o coro anêmico. Que na anemia o coração tem que bater muito rápido, né? Para poder mandar o sangue, porque falta oxigênio, né? E nesse estado hiperdinâmico que nós chamamos, o coração vai sofrendo, vai se desgastando. Eu tive um caso de uma senhorinha, você conheceu até, aquela senhorinha que vai toda bonitinha lá no hospital. Ai, chiquezinha, chique gracinha. Ela internou e edema agudo de pulmão, por conta da hemoglobina dela estava 5, 7. Nossa. Depois você recupera isso aí e melhora, pronto. Gente, eu fico encantada, olha. Gente, procure um médico, né, amor? Vamos agora para o próximo slide, vocês vão ver, o Dr. Roque vai comentar principalmente sobre... Como é que você faz o diagnóstico? Clínico, qual é o diagnóstico clínico, amor? Onde é que essa pessoa que está assistindo o programa vai dizer, é comigo, não, minha mãe está passando isso, meu pai, meu avô? Começa com falta de ar. Então a pessoa começa, coisas que ela fazia normalmente sem se cansar, ela começa a cansar, ela começa a ter falta de ar. E não é aquilo, eu estou cansada hoje, mas amanhã já estou bem. É um cansaço vamos dizer, você andava que persiste. 100 metros, nunca se cansou. Aí você começa a andar aqueles 100 metros, todas as vezes que você faz os 100 metros, você começa a cansar. Tá. Você subia uma escada, antes você não se cansava. Aí todas as vezes que você sobe a escada, você se cansa. Perfeito. Isso vai piorando. Sabe? Então, de repente, ele tomar banho cansa. Começa para tomar banho, depois vai para comer, depois ele deita na cama, ele tem falta de ar, tem que usar 2 travesseiros. De repente, ele acorda à noite com muita falta de ar, tem que levantar, tem tosse, levanta. E, às vezes, o quadro da insuficiência cardíaca se confunde com bronquite. Olha. Ou com uma broncopneumonia. Então, às vezes, a pessoa acha que está tendo bronquite e não é. É insuficiência cardíaca. E é só o cardiologista, o médico, né, que consegue fazer o diagnóstico correto. E um detalhe, isso aí a gente volta a bater nessa tecla. Procure logo um médico. Sim, você precisa, se você está tendo isso. E é claro, conforme a pessoa vai envelhecendo, a chance de desenvolver essa patologia é maior. Conforme a gente vai ficando mais velho, todos os nossos organismos vão ficando mais fracos. Mas não se preocupa que eu já estou fazendo uma outra pós-graduação em envelhecimento bem-sucedido que começa aos 25 anos. Depois a gente conversa. O diagnóstico é clínico, né? Esse é básico. Toda a medicina é feita com clínica. Sim. O exame a clínica é soberana, né? O exame que a gente faz é complementar, só complementa o diagnóstico. Hoje a coisa está um pouco diferente, né? Todo mundo faz exame primeiro. Não, nem examina a doente, né? Tem um cara que nem toca no doente, parece que pega a doença. Eu sempre falo para os alunos do hospital, eu falo, vocês têm que examinar. Exato. Então, o exame clínico, você faz uma ausculta, você faz o exame, você vê isso aqui. Depois você faz um ecocardiograma, você faz uma série de exames que você pode fazer para complementar e para achar a etiologia, o porquê que ela teve aquela doença. Sim. Pode ser hipertensão, pode ser diabetes, pode ser várias coisas que podem levar a isso. Agora, a boa notícia. Hoje existem medicamentos de ponta que fazem com que você, que deveria, ou até quanta gente que não deve ter saído da fila de transplante através da medicação. Sai mesmo. Gente, eu estou encantada, vocês assistiram no programa passado um testemunho, mas a gente está vendo isso todo dia no consultório. Agora tem uma coisa importante, doutora, veja bem. Tudo bem que a medicação é importante, mas os hábitos de vida, os cuidados gerais são importantíssimos. Quais são? Sal, por exemplo. Eu acho que a gente tem um slide ainda, peraí. Todo mundo... vamos lá, vamos ver. Vamos lá? Qual que é? Então, primeiro, você vê que eu coloquei cuidado nutricional. Obrigada, amor. Não, mas veja, é importante. Por exemplo, o sujeito fala, não, mas eu não como sal. Eu não posso ficar sem sal. E não pode, você tem a quantidade de sal que você coloca por dia, até 3 gramas. Gente, 3 gramas são 3 tubinhos da caneta Bic, sabe? Aqui, isso no sal, na comida feita sem sal nenhum. Sem sal. Nenhum. Tá? É aquela, parece padrãozinho, né? Pronto, falei. Então, 3 tampinhas de caneta esferográfica, aquela azul, né? Que a gente conhece bem. Dentro de cada tampinha lotada, você tem 1 grama de sal. Então, não põe nada de sal na comida e você pode usar 3 daqueles tubinhos por dia. Além do que ficar comendo comida processada, que tem um monte de sal.
molho de soja, por exemplo, tem riquíssimo em sal. Não, então, e qualquer industrializado, você está comendo um biscoito, ele é doce, mas está assim de sódio. Sim, você vê, o refrigerante tem sódio também. Sim, é uma coisa outra assim... coisa, a ingestão de água. Você não pode, a pessoa com insuficiência cardíaca, Isso. ela está retendo água no corpo. Então você tem que dar uma ingestão de 1 litro de água, ou até menos por dia. E aí a gente tem umas estratégias, fazer gelo e a pessoa chupar gelo porque Sim, dá sede. porque ela toma muito remédio, a boca fica seca. Exato. Então... Agora eu quero dar uma dica. Ali no livro Nutrição, Saúde e Fertilidade, tem a receita de um sal de ervas. Isso é fantástico. Eu tenho dado para os meus pacientes. E olha, uma benção. Engana bem, parece que é sal de Exato. verdade. E tem um outro detalhe. Todos aqueles temperos que entram naquele sal de ervas são altamente antioxidantes, que é uma coisa muito importante bem, claro, na recuperação desse paciente. E outra coisa que eu faço com o meu paciente, por exemplo, eu faço peso diário. Porque como é que eu vou saber se ele está retendo o líquido ou não está? Exato. Só para o controle da urina, às vezes não dá, porque a gente não mede a urina. Sim. Então, se ele está engordando, se você vê que em 2 dias, 3 dias, ele não diminuiu o peso, aumentou o peso, é porque ele está retendo o líquido. E aí nós mulheres que sabemos disso, porque temos TPM, que às vezes a gente vai na balança e pode engordar até 3 quilos. Sim, é verdade. Né? É verdade. Bom, que mais que são as dicas? Quais outras dicas você pode deixar para os nossos telespectadores do Mais Saúde e Amor? Existem as arritmias todas que acompanham, né, a própria insuficiência cardíaca. Existe uma arritmia que é extremamente comum em pessoa de idade, que chama-se fibrilação atrial. É o átrio, que é uma das câmaras do coração, que em vez de ele contrair, ele não contrai, ele fica fibrilando. Com isso, o que acontece? O sangue fica parado, represando ali, e a possibilidade desse sangue formar coágulos é grande. Esse coágulo pode sair e pode fazer um AVC. Gente. Então, a fibrilação atrial é uma coisa gravíssima. O risco de desenvolver AVC na pessoa que tem FA é grande e tem que tomar as medidas corretíssimas. Como é que a pessoa percebe que ela está com esse problema? Tem gente que sente o coração bater fora Diferente do do Compax. Mas o diagnóstico mesmo é feito através do eletrocardiograma, né? Nada melhor do que procurar com periodicidade. Pessoa de idade é muito frequente isso. E é uma das causas principais de AVC e precisa tomar anticoagulante mesmo. Tá certo. A grande maioria tem que tomar anticoagulante. O que você sugere que seja o período de ida ao seu cardiologista? Uma pessoa, por exemplo, acima de quantos anos? O que você sugere? Bom, acima de 40 anos, o cara já tem que procurar o cardiologista, tá? Principalmente por causa da doença cardiovascular, infarto, por causa disso. Tá. E mulher também, hein, gente? Bom, porque, lógico, agora, quanto mais cedo, as doenças estão vindo mais cedo. Mulher, depois da menopausa, ela tem que ter um ginecologista e tem que ter um cardiologista. E a pessoa acima de 60 anos, evidentemente que tem que procurar o seu cardiologista e se tem uma doença já estabelecida, aí cada 3, 4 meses tem que acompanhar. Exato, e aí é o seu médico que vai justamente observar quais as necessidades, né, amor? Claro. E pedir para você voltar daqui 3, daqui 6, mas gente, marca na agenda, porque a gente percebe, né, que muitas vezes... Não sinto nada, estou bem, de repente... De repente, quando você vai ver... A coisa já foi. Então, prevenir é a grande diferença para você ter um envelhecimento bem sucedido. Meu amor, quero te agradecer muito. Obrigado você. Ter vindo. Eu sei o quanto é difícil você sair da sua rotina. Grande, mas é muito gostoso vir aqui, não é? Sem dúvida, de saber que a gente está fazendo alguma coisa para alguém, né? Saúde pública. Esse pessoal né? todo que não tem informação, às vezes não... Você vê aonde chega, né? Onde chegam as ondas da TV, né? Exato. A gente nem imagina onde chega tudo isso. Mas chega com certeza em Portugal e os nossos amigos portugueses, volto a dizer, teremos novidades em breve, me aguarde. Amor, super obrigada. Um beijo lá naquele Incor maravilhoso que, né, faz trabalhos incríveis e eu espero você no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.